pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thiago e faço parte do projeto TBM Soluções. Nessa videoaula de número 2, nós iremos programar o pseudocódigo propriamente dito, utilizando variáveis. Mas, primeiro, o que são variáveis? Como foi dito na videoaula número 1, eu parto do pressuposto que você já tenha estudado um pouco de lógica de programação, né, desde o português descritivos, fluxogramas e o pseudocódigo propriamente dito, só que no papel. Aqui, o objetivo dessas aulas, na verdade, não só dessa, mas as que virão, é a prática, né, colocar num programa, no Visual G. Mas tenha visto um pouco de variável. Mas, se não viu, não tem problema. Variáveis, explicando, são, fazendo uma metáfora com a matemática. Se na matemática nós temos a equação de primeiro grau, por exemplo, uma coisa bem simples, tá? X mais 1 igual a 2. X mais 1 igual a 2, tá? Então, qual que é o objetivo? É achar o x, quanto vale x. E o x aí é o que? A variável. É a mesma coisa na programação. Você tem uma variável que vai receber um valor. Que valor é esse? Depende. Por isso que é uma variável. Na programação, ela pode assumir qualquer tipo de valor. E esses tipos podem ser desde números, letras, falso ou verdadeiro. Na tela você vê um dos exemplos, né? Por exemplo, do tipo número nós temos inteiro e real. No inteiro são números que vão do negativo, 0 e até os números positivos. Por exemplo, numa sequência, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então, esses são os números inteiros. Os números reais são os números com vírgula. 1,2, 1,3, 1,4, enfim. Bom, esses números, por exemplo, o tipo inteiro, essa aqui é a coluna que descreve o tipo da variável, né? Por exemplo, a variável do tipo inteiro. E essa coluna, como ela é declarada no Visual G, ou seja, no pseudocódigo. Essa outra coluna eu não vou abordar, será objeto de estudos futuros, né? A linguagem de programação Java. Por enquanto nós estamos vendo uma linguagem, um pseudocódigo, uma pseudolinguagem. O Java é objeto para outras videoaulas. Então esquece essa coluna aqui, por enquanto. Então voltando aqui, como é que nós declaramos uma variável no programa? Você tem o tipo da variável que é inteiro. O tipo da variável que é inteiro. E o nome da variável ao qual você quer atribuir, né, esse tipo. Então você tem um tipo que é inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse tipo inteiro é um número inteiro, e o nome da variável. Você pode, aqui está aí, mas você pode dar o nome que você quiser, A, B, C, D, enfim, int, enfim, pode ser o nome que você desejar. A do tipo real, aqui é declarado como real, do tipo real, e o nome desejável, ou seja, que você deseja atribuir esse tipo. Então, o nome da variável, 2 pontos, do tipo real. O nome da variável que você quer dar, 2 pontos, real. O tipo lógico, variável do tipo lógico, ela se define como verdadeiro ou falso.
0 e 1. Então, dá um nome da variável qual que você deseja, tá? E o tipo ao qual ela pertence, né? Lógico. Então, o verdadeiro ou falso é do tipo lógico, tá? E a variável tipo texto. Variável tipo texto nós chamamos de caractere. E aqui, esse S, ele deu o nome de S, 2 pontos, mas você pode dar o nome que você quiser. Enfim, esses outros nós não iremos trabalhar, tipo vetores, matriz, mais adiante nós iremos ver. Por enquanto é isso, para não complicar. Indo aqui para o nosso pseudocódigo, eu limpei todos aqueles comentários para não ficar uma poluição visual. Aqui eu vou fazer um comentário, na verdade eu vou fazer no final, porque senão acaba interferindo, né? Aqui é o início do pseudocódigo e aqui é o fim. Nós também declararemos as variáveis e o algoritmo propriamente dito, tá? O algoritmo propriamente dito. Então nós vamos fazer um exemplo de um pseudocódigo bem simples, tá? Nós vamos atribuir valores. Então eu vou colocar aqui, sei lá, lembrando que quando eu coloco um nome de alguma coisa, eu coloco sempre entre aspas, tá? Essa é a primeira lição que você deve aprender. Quando você vai escrever alguma coisa que é texto, que é caractere, você deve colocar entre aspas, abrir e fechar aspas. Vou colocar o nome aqui, sei lá, 01, atribuição de variável. Então, deu o nome para o código. E aí eu vou declarar as variáveis. Então, eu quero chamar... Eu vou dar uns nomes bem simples, tá? Eu vou chamar de ABC, XYZ, enfim. Vou chamar de A. 2 pontos, inteiro. B, 2 pontos, real. C, 2 pontos, caractere. Então veja que ao dar o nome para as variáveis, o tipo da variável ela fica até de outra cor. Primeiro, para facilitar a nossa visualização, e segundo, para mostrar realmente que você digitou de forma certa, de forma correta. Então, aqui é a declaração das variáveis. Agora nós iremos para o algoritmo propriamente dito, né? Fazer um algoritmo bem simples. O objetivo aqui, como está descrito no nome do código do algoritmo, é atribuir valores à variável, tá? Sim, tá. Então eu vou jogar um número dentro da variável A. Como é que eu faço isso? Eu pego a variável que eu declarei lá em cima e atribuo um valor a essa variável A. Quero atribuir o número 100, por exemplo. Tá?
E como é que eu faço essa atribuição? Eu não coloco o símbolo igual. Eu coloco no pseudocódigo setinha virada pro... Na verdade, é o sinal de maior ou menor, né? Nesse caso é menor, e um traço. E vai formar uma setinha. No pseudocódigo nós chamamos isso de atribuição, né? Então eu atribuo o número 100 à minha variável A. Então, aqui no começo, eu falei que ela é do tipo inteiro e criei a variável. Agora, nesse passo aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um valor, iniciei a minha variável A com o valor 100. Tá? Agora vamos para a variável B. De novo, eu vou atribuir, sei lá, um número real, ou seja, um número com vírgula, 2.5. Lembrando, pessoal, que o número real, principalmente em programas que são de língua inglesa, língua dos Estados Unidos, idioma dos Estados Unidos, eles não colocam vírgula, tá? É ponto. Então eu coloquei aí ponto. Então 2.5 é um número quebrado, 2 ou 2,5, e eu atribuo esse valor à minha variável B. Como? De novo, sinal de menor, traço. E agora eu vou declarar minha variável C. Vou declarar não, desculpa, eu atribuo o valor para minha variável C. Sinal de menor, tracinho, para formar o desenho da seta. E aí eu vou colocar um caractere. Vou colocar o meu nome. Porém, o que acontece? Quando você atribui um valor do tipo caractere, ou seja, letras, lembre-se do que eu disse lá no começo da aula. Nós colocamos as letras, as palavras, sempre entre aspas, tá? Vou colocar Thiago. Ponto. Finalizou, o programa vai vir aqui e vai finalizar. Como é que a gente faz para executar o programa? Que na linguagem do programador nós chamamos de rodar, né? Nós executamos. Tem aqui em cima no menu, tem um desenho de uma pessoa correndo, run, correr, está escrito aqui executar. Vamos ver. Abre aqui um menuzinho, né? Veja que tem um atalho F9. Vamos clicar aqui. Ó. Veja, vou colocar para cá. Aqui em cima, áreas das variáveis da memória. Lembra lá na aula 1, onde eu tinha dito que aparecerá nesse campo as variáveis e os valores que elas vão receber e do tipo que elas são? Exatamente, ó. Nome da variável que eu dei, tipo inteiro, valor 100. E dito e feito, ó. Tipo inteiro, atribuir o valor 100. Tipo inteiro, atribuir o valor 100. A mesma coisa quando eu chamei de B. Real 2,5. A tipo C. Tipo, aqui está C, caractere, de caractere, do tipo caractere. E o valor que eu atribuí, entre aspas, a palavra, que no caso é o meu nome, Thiago. Bom, e finalizando, aqui ó, é o console que parece um prompt de comando. É a janelinha que foi executado o comando. Está escrito
fim da execução do programa. Aparece fim da execução do programa, porque, mas não aparece nada além disso. Por quê? Porque eu não dei o comando para escrever aqui dentro o que? Essas variáveis. Aí como é que eu faço para que esse comando aqui seja escrito no console, que a gente chamamos do terminal aqui, na execução do programa? Como é que a gente faz para aparecer aqui na execução do programa essas variáveis? Nós vamos ver na aula número 3 para não ficar muito extenso. Te aguardo lá e bons estudos.